Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. Você confere aqui na TV Justiça. É o Plenárias que está começando. Hoje, com os principais momentos das sessões dos dias 30 e 31 de agosto de 2017. Karina, 3 expressões foram as mais usadas de longe nesses 2 dias de sessão para um único julgamento extremamente polêmico e que, entendendo estas expressões, fica mais fácil de se acompanhar do que se tratou, do que se trataram as apresentações de votos e debates dos ministros. São elas, ensino religioso não confessional, laicidade e Estado laico. Exatamente, Cadu. Um julgamento que começou na quarta-feira, continuou na quinta-feira no plenário e que ainda não foi finalizado com a promessa de retomada deste mesmo tema no dia 20 de setembro pela ministra Carmen Lúcia, ao finalzinho da sessão plenária de quinta-feira. A grande discussão aqui envolve uma ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Procuradoria-Geral da República, que questiona um dispositivo da Lei Geral de Diretrizes e Bases e um artigo específico de um tratado internacional firmado entre o Brasil e a Santa Sé, que, de uma certa forma, traria uma violação a esse Estado laico, a essa laicidade necessária para o Estado democrático de direito, conforme determina a própria Constituição. E o que é esse Estado laico, o que é essa laicidade? A Constituição, ela garante, em um determinado momento, a liberdade de crença e de cultos religiosos. Ela permite o ensino religioso de matrícula facultativa nas escolas públicas e ainda prevê uma dissociação ou um distanciamento necessário, e isso é a laicidade, do Estado e a Igreja, seja ela de qualquer religião que for. Isso é a laicidade. Então, não deve haver qualquer tipo de vinculação entre o Estado e qualquer tipo de religião. Essa vinculação não pode existir. E como conciliar esses 3 pontos, essas 3 premissas previstas na Constituição? Liberdade religiosa, ensino religioso de matrícula facultativa nas escolas públicas e esse distanciamento necessário, previsto no artigo 19(1) da Constituição, entre o Estado e qualquer tipo de religião. Nesse caso, no pedido do Procurador-Geral da República, da Procuradoria-Geral da República, o que se pede é que seja dada uma interpretação conforme a Constituição para os dispositivos aqui questionados, para se entender que no Brasil o ensino facultativo, de matrícula facultativa religioso nas escolas públicas, deve ter o caráter, como você disse, não confessional, ou seja, não pode estar atrelado a qualquer tipo específico de religião. Então, não se pode, numa escola pública, quando o pai vai matricular o seu filho, ter a certeza de que ali ele vai ter um ensino religioso católico, ou que ali haverão ensinamentos sobre o espiritismo. O que o ministro Luiz Roberto Barroso, relator dessa ação direta de inconstitucionalidade, e que votou na quarta-feira, e que já tem os votos da ministra Rosa Weber e do ministro Luiz Fux, acompanhando no mesmo sentido da sua decisão, ele entende que os professores contratados por concurso público e que darão aula nessas escolas públicas, eles não podem ter qualquer relação com qualquer religião. Não pode ser um padre, não pode ser um monge budista, não pode ser qualquer pessoa vinculada a uma religião específica, porque o que se vai trabalhar nessa aula de ensino religioso, nessa disciplina de ensino religioso, na verdade, são histórias e doutrinas comuns a todas as religiões, e não aquela ideologia de uma ou de outra religião. Esse é o voto do ministro Luiz Roberto Barroso. Então, é possível que haja esse ensino religioso, não se pode estar atrelado o ensino a uma religião específica, e os professores contratados, eles devem não ser representantes de qualquer uma dessas religiões. Essas são as premissas do voto do ministro Luiz Roberto Barroso. Na quinta-feira, o primeiro a votar depois do relator foi o ministro Alexandre de Moraes, que já abriu a divergência. Entendeu que o Estado brasileiro, quando coloca esses direitos fundamentais, a liberdade religiosa, o ensino religioso nas escolas públicas e essa laicidade, ele disse, o ensino religioso, para atender o princípio da igualdade, e aí ele julga improcedente a ação da PGR, ele entende que deve ser sim confessional.
mas que deve abrir a oportunidade para que todas as religiões possam ser ensinadas. E a forma prática que ele coloca no seu voto é de que os professores não sejam contratados por meio de concurso público, mas que as escolas públicas possam fazer parcerias com as diversas religiões para possibilitar que aquele aluno que vai fazer a matrícula de caráter facultativo, conforme prevê a Constituição, possa ter acesso às diversas religiões no Brasil, que é um país multirreligioso ou plurirreligioso, nas palavras do próprio ministro Luiz Fux, quando votou acompanhando o relator. Quem acompanhou a divergência e já votou foi o ministro Edson Fachin. Então, nesse placar que você sempre gosta de dar, né, Cadu? Nós temos o resultado do julgamento que aconteceu na quarta e na quinta-feira. 3 ministros votando pelo ensino não confessional, não se pode atribuir esse ensino, essa disciplina do ensino público a estar atrelado a nenhum tipo específico de religião, contra 2 votos de outros 2 ministros, ministro Alexandre de Moraes e ministro Edson Fachin, que disse que isso deve acontecer justamente para garantir essa isonomia e a pluralidade de religiões. O julgamento, como eu disse no início, deve ser retomado no dia 20 de setembro, considerando que a semana que vem há um feriado do 7 de setembro, na quinta-feira, não haverá sessão plenária, e a ministra preferiu pautar essa matéria novamente para outra semana. Então, há uma promessa de retorno dessa discussão, que foi motivo, inclusive, de audiência pública realizada e convocada em junho de 2015 pelo ministro Luiz Roberto Barroso, dada a complexidade, a grandiosidade, a necessidade de debate, não só dentre os ministros, mas também com a sociedade e com as diversas religiões, para se chegar a um resultado final nessa ação que ainda não finalizou. Então, vamos desde o início do julgamento na sessão plenária desta quarta-feira. Então, como já vimos, o Supremo Tribunal Federal deu início exatamente naquela sessão da quarta-feira ao julgamento que trata desta questão, o ensino religioso em escolas públicas do país. A ação foi proposta pela Procuradoria-Geral da República. Na ação, a Procuradoria-Geral da República pede que o Supremo determine que o ensino religioso em escolas públicas seja de natureza não confessional, ou seja, não se vincule a uma religião específica, fazendo com que os alunos tenham aulas sobre diversas religiões. Não se pode admitir que, a partir de uma leitura unilateral do já mencionado artigo 210, parágrafo 1º da Constituição, se transforme uma escola pública em espaço de catequese e proselitismo religioso, católico ou de qualquer outra confissão. A escola pública não é lugar para o ensino confessional e também para o interconfessional ou ecumênico, pois este, ainda que não voltado à promoção de uma confissão específica, tem por propósito inculcar nos alunos princípios e valores religiosos partilhados pela maioria, com prejuízo de visões ateístas, agnósticas ou de religiões com menor poder na esfera sociopolítica. A Advocacia Geral da União destacou que no Brasil as aulas de ensino religioso não são obrigatórias e defendeu o ensino confessional. O Estado é obrigado a oferecer o ensino religioso, porque a Constituição diz: o ensino religioso constituirá disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. É o que diz o artigo 210. Portanto, o Estado é obrigado a oferecer, mas o dispositivo também diz que a matrícula é facultativa, respeitando, portanto, o espaço de opção próprio do indivíduo, de escolha, também no próprio conteúdo do parágrafo 1º. E mais, que se dará nos horários normais, como foi aqui mencionado, revelando o quê? Revelando que o Estado considera, sim, importante o ensino religioso. O relator do caso, o ministro Luiz Roberto Barroso, defendeu que o ensino religioso nas escolas públicas não se vincule a uma única religião e lembrou que em 2015 foi realizada uma audiência pública sobre o assunto e que dos 31 participantes, 23 defenderam o ensino não confessional. A solução se encontra na confluência de 3 normas diversas. A que prevê o ensino religioso, artigo 210, parágrafo 1º,
a que assegura a liberdade religiosa, artigo 5º, inciso 6º, e a que consagra o princípio da laicidade, artigo 19, inciso 1. Eu devo dizer que a simples presença do ensino religioso em escolas públicas já constitui uma exceção feita pela Constituição à laicidade do Estado. Por isso mesmo, a exceção não pode receber uma interpretação ampliativa para permitir que o ensino religioso seja vinculado a uma específica religião. E aqui penso ser importante discutir brevemente qual é o conteúdo jurídico deste princípio vital para o debate aqui, que é o princípio da laicidade. A laicidade pode ser repartida em 3 conteúdos diversos e importantes, dignos de nota aqui. O primeiro conteúdo do princípio da laicidade é a separação formal entre igreja e Estado. E aqui há 3 problemas, na tese de que é possível o ensino religioso confessional, há 3 problemas de identificação entre o Estado e igreja. O primeiro, o espaço público, que é a sala de aula, estaria sendo cedido para a pregação de uma religião específica. Em segundo lugar, o segundo momento de identificação proibida entre Estado e religião é o de permitir que professores sejam admitidos e remunerados, professores sejam admitidos como representantes das religiões, porque, de novo, há uma identificação entre o Estado e a Igreja, porque alguém admitido pelo Estado é um servidor público, e um servidor público representa o Estado, ou apresenta o Estado, como se prefira. E, em terceiro lugar, haveria o problema de o Estado remunerar este professor representante de uma confissão religiosa. Portanto, com todo o respeito por quem tem a convicção diferente, o ensino religioso confessional viola a laicidade porque identifica Estado e Igreja, o que é vedado pela Constituição. A incompatibilidade com todas as vênias me parece patente. O segundo conteúdo da ideia de laicidade é a neutralidade estatal em matéria religiosa. E a neutralidade, como nós vimos no artigo 19, inciso 1 da Constituição, ela veda que o Estado favoreça, obstaculize ou subordine-se a qualquer religião. Vejam a impossibilidade da manutenção da neutralidade se o ensino religioso for confessional. De acordo com o novo mapa das religiões, elaborado pela Fundação Getúlio Vargas, com base em dados do IBGE, existem no Brasil 140 denominações religiosas identificadas. É materialmente impossível que a escola pública, respeitando a igualdade das religiões, ofereça condições para que 140 religiões diferentes e alternativas sejam ministradas dentro das salas de aula. Logo, algumas religiões terão que ser favorecidas. O que acontecerá, como dito da tribuna, será o favorecimento das religiões majoritárias. Ora, qualquer política pública ou qualquer interpretação que favoreça uma religião, mesmo que majoritária, quebra a neutralidade do Estado nessa matéria. Portanto, o ensino religioso confessional é incompatível com a laicidade também pela impossibilidade de preservação da neutralidade do Estado em relação às religiões. E, em terceiro lugar, a ideia de laicidade, ela também envolve o respeito à liberdade religiosa e o respeito ao direito de não ter
qualquer religião. Veja-se, então, onde está a contradição aqui. Crianças e adolescentes no ensino fundamental estão em fase de desenvolvimento da sua personalidade e da sua autonomia. A recusa em assistir à aula de religião ministrada oficialmente obriga a criança, nós estamos falando de crianças de 6, 7, 8 anos, obriga a criança a uma atitude que a torna diferente dos seus colegas, numa fase em que o temor da exclusão é máxima e o pertencimento ao grupo faz parte do imaginário da formação desta criança. Portanto, obrigar uma criança de 6 anos a declarar-se diferente e a excluir-se da aula de religião confessional é impor a uma criança um ônus que ela não deve suportar, fere a liberdade religiosa dela e, no geral, fará com que ela silencie e participe da aula de religião confessional que não corresponde ao seu credo, para não se colocar como diferente no grupo. A continuação deste julgamento na sessão plenária da quinta-feira é o que você vai ver no próximo bloco do Plenárias daqui a pouquinho. Plenárias está de volta. No primeiro bloco do programa de hoje, nós vimos que na sessão plenária da quarta-feira foi iniciado o julgamento da ação sobre ensino religioso nas escolas públicas. Karina, esse termo também é fundamental para o entendimento, apenas para esclarecer, para evitar qualquer confusão, escolas públicas, ou seja, considerando inclusive que nós temos diversas escolas de excelência em termos de educação, ligadas a ordens religiosas, tanto católicas como de outras confissões religiosas, estamos falando aqui especificamente a respeito do ensino religioso nas escolas públicas. Exatamente, porque as escolas particulares, elas podem ter esse viés religioso e aí a matrícula da disciplina religiosa não se torna facultativa, porque ao contratar uma escola particular, leva-se em consideração a livre manifestação da vontade das pessoas que pretendem contratar. Então, se eu pretendo estudar numa escola particular católica e lá dentro do rol de disciplinas ofertados tem lá um ensino de religião ou uma teologia que eu devo cursar, essa com certeza não será de matrícula facultativa. O que a Constituição determina é que no ensino público, a matrícula, o ensino religioso no ensino público deverá ser facultativo. E aqueles pais que não pretenderem matricular os seus filhos, segundo o voto do ministro Luiz Roberto Barroso, inclusive, ele disse, a criança não deve ficar com o tempo ocioso enquanto as outras cursam a disciplina que facultativamente, voluntariamente quiseram realizar, mas que a escola também oferte para essas outras crianças a possibilidade de uma outra atividade dentro desse mesmo período, até para se cumprir aquela carga horária anual necessária para a conclusão daquele determinado ano letivo. Então, não é por conta da facultatividade que a criança ficará de forma ociosa, mas bem lembrado por você, se a instituição não é pública, mas sim privada, e existe uma religião que é aplicada ali, ou então que aquele ensino é religioso de uma determinada religião, não há possibilidade, se a contratação assim determinar, de se alternar nessa facultatividade da matrícula ou não. E nem a questão que também está sendo debatida aqui, nenhuma orientação legal no sentido de quem ministra aquela matéria na escola privada, seja ou não seja rabino, capelão, pastor. Não, na escola privada é autonomia da vontade das partes que vão contratar. Então, se eu me proponho a estudar numa escola, como eu disse, uma escola católica, e lá tem uma aula de teologia que vai ser ministrada por um padre, e ela é de matrícula obrigatória dentro da grade curricular,
eu não posso me furtar de fazer essa disciplina, porque ao contratar, eu já estava sabendo que aquela disciplina seria ofertada e seria obrigatória. Agora, na escola pública, não. O Estado tem o dever de fornecer a educação para todos. E havendo essa laicidade, que o ministro Luiz Roberto Barroso, no voto muito didático, acaba explicando, esse distanciamento necessário entre Estado e Igreja, não se pode criar essa vinculação, de acordo com o voto do relator. Vamos lembrar que o julgamento ainda não terminou. Deve haver esse distanciamento entre Estado e religião, daí não poder dizer que um representante de determinada religião deverá ser o titular daquela disciplina. Mas o voto do ministro Alexandre de Moraes divergiu, entendendo que isso seria possível dentro das parcerias que ele propõe. Vamos aguardar o resultado final desse julgamento, marcado para a data em breve. Só fazendo uma autocorreção que eu falei agora há pouco a respeito de rabino, capelão ou pastor, na verdade, rabino, padre ou pastor, a título de exemplificação apenas. Capelão é uma designação específica, utilizada inclusive no meio militar, e o próprio capelão, inclusive, pode ser de confissões diferenciadas. Não se trata disso. Aqui, no caso, especificamente, existe esse debate específico em relação ao ensino religioso nas escolas. E na continuação deste julgamento da ação sobre o ensino religioso nas escolas públicas, 3 ministros votaram para impedir que as aulas sejam sobre uma única crença. 2 ministros votaram contra e o julgamento continua ainda este mês. Vamos rever. Até o momento, a maioria dos ministros acompanhou o relator, ministro Luiz Roberto Barroso. Ele defendeu que o ensino religioso nas escolas mantidas pelo governo seja não confessional, ou seja, não se vincule a uma religião específica, se limitando à exposição das doutrinas e história de diferentes crenças. O ministro ressaltou ainda que as aulas não devem ser ministradas por representantes de instituições religiosas. Eu queria reiterar a minha convicção de que o ensino religioso em escolas públicas deve ser não confessional, porque entendo que não deve haver esse tipo de relação entre Estado e Igreja para que se ensine uma religião específica no espaço público e porque é materialmente impossível oferecerem-se as 140 opções de religiosidade que existe na sociedade brasileira na escola pública. A ministra Rosa Weber e o ministro Luiz Fux acompanharam o relator. Eu comungo da compreensão exposta com habitual maestria pelo eminente relator de que a exegese sistemática e harmônica dos textos constitucionais envolvidos leva, na minha compreensão, ao endosso da tese de que o ensino religioso nas escolas públicas brasileiras de ensino fundamental, de matrícula facultativa, repito, na dicção constitucional, só pode ser o de natureza não confessional. Eu assento que a educação pública religiosa, universalista e não confessional, com a devida vênia, é a única apta a promover gerações tolerantes, que possam viver em harmonia com diferentes crenças na sociedade plural, ética e religiosa, como só ocorrer no nosso Brasil. O ministro Alexandre de Moraes abriu a divergência. Ele ressaltou que a matrícula no ensino religioso é facultativa e defendeu que os alunos têm o direito de se aprofundar na religião em que acreditam. Para o ministro, as aulas devem ser ministradas pelos representantes das religiões. Impor algo neutro, descritivo, histórico, filosófico, sem nenhuma ligação com seus dogmas da fé, é desrespeitar o autoentendimento de cada uma dessas confissões religiosas. Consequentemente, é desrespeitar, a meu ver, a liberdade religiosa. Não só o Tribunal Constitucional Alemão, o Tribunal Constitucional Português, também. E aí, caso semelhante ao nosso, questão do ensino religioso nas escolas públicas, o Tribunal Constitucional Português, iniciando uma diferença que também é importantíssima, o Estado não pode ser confessional, ele é laico, ele é neutro. Agora, o Estado laico, o Estado neutro, o Estado deve possibilitar que
todas as crenças que assim quiserem, possam oferecer o seu conteúdo religioso, sem privilégios a uma ou demais. No caso, se discutia a previsão só para a Igreja Católica. E o Tribunal Constitucional português colocou, mesmo aqui em Portugal, disse o Tribunal Constitucional português, 95% da população sendo católica, as escolas têm que oferecer para todos que não sejam católicos também. E da mesma maneira que aqui no Brasil, é de forma voluntária, para garantir a liberdade dos agnósticos e dos ateus, sem interferência no conteúdo. Se o Estado, e disse o Tribunal Constitucional português, interferir no conteúdo, ele não está sendo mais neutro, ele está se metendo na questão religiosa. O ministro Alexandre de Moraes defendeu também que os professores sejam contratados por meio de parcerias. Então, parcerias voluntárias, para que o Estado entra com o quê? O Estado entra com as salas de aula e com a organização. E as crenças religiosas previamente cadastradas, em igualdade de condições, elas oferecem o seu ensino religioso. A ideia de que por convênio, não por concurso, se tenha um padre dentro de uma sala de aula de uma escola pública, ou um rabino, ou um pastor protestante, ou um monge budista, ou um pai de santo, a mim me parece afrontar claramente a ideia de laicidade e de iluminismo, tal como eu a interpreto. O ministro Edson Fachin acompanhou a divergência. Não pode o ensino, seja confessional, seja interconfessional, ou seja não confessional. Não pode o ensino tornar-se proselitista ou desrespeitar a diversidade cultural religiosa do Brasil. O julgamento vai ser retomado no dia 20 de setembro. E você vai acompanhar o julgamento ao vivo, direto do plenário, e vamos rever os principais momentos no Plenárias, como sempre. Aliás, na próxima semana é um pouco diferenciada, Karina, mas a expectativa é de sessão plenária na quarta-feira. Não haverá na quinta por conta do feriado de 7 de setembro. Mas, de qualquer maneira, temos encontro marcado com nossos amigos telespectadores. Exatamente, Cadu, no direto do plenário, a partir das 14 horas e no final de semana com plenárias. Obrigado pela sua companhia, como sempre. E continue conosco aqui, na TV Justiça.